Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a execução desses shorts em crochê que eu trabalhei todo no fio Anne na cor verde. E o tamanho dele é para uma criança de 10 anos. Outros tamanhos como PP, P, M e G, eu vou estar deixando a quantidade de correntinhas a serem trabalhadas para cada tamanho. E depois é só vocês seguirem o passo a passo que eu explico na aula. Desde já eu peço a todos, se gostarem da videoaula, cliquem aí no canal em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. A lista de materiais eu vou estar deixando na descrição deste vídeo e no início do vídeo também, ok? Bom, vamos dar início à nossa aula de hoje. Inicie trabalhando um cordão com 157 correntinhas, que foi o que eu fiz aqui. Agora, nós vamos emendar uma ponta com a outra. Então, eu vou acertar aqui para não torcer o fio, desta forma, até chegar na outra ponta. Vou virar agora do outro lado e nós vamos pegar agora esta ponta do lado direito e vamos emendar aqui na primeira correntinha. Então, aqui eu vou laçar o fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, prendendo o meu cordão, formando aqui um círculo. E agora, vou subir na sequência 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Feito isso, vou trabalhar ponto sobre ponto, ou seja, um ponto alto na direção de cada correntinha de base, por toda a carreira, sempre trabalhando. Um ponto alto na direção de cada ponto de base, até finalizar a nossa carreira. Terminando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de pontos altos e agora nós vamos arrematar aqui no final. Eu vou pular as 3 correntinhas do início, vou aqui no segundo ponto alto acima, vou laçar o fio e arrematar com um ponto baixíssimo, para ficar bem fechado a nossa carreira. Agora, eu vou subir 3 correntinhas novamente e vou trabalhar ponto sobre ponto, ou seja, um ponto alto na direção de cada ponto alto de base. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até finalizar a carreira. Vamos fazer um total de 2 carreiras, fora essa vou trabalhar mais uma. Então, vão ser 3 carreiras de pontos altos. Trabalhando da mesma forma que eu estou trabalhando aqui agora. E no arremate, vocês, em todas as carreiras, vão pular as 3 correntinhas do início e arrematar no segundo ponto alto. Finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui as 3 carreiras de pontos altos, agora vou arrematar aqui no início. Vou pular as 3 correntinhas, vou aqui no primeiro ponto alto, vou laçar o fio e arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 2, totalizando 3. 2 pontos altos, 3. Vou subir uma correntinha de separação, laçar o fio, pular um ponto de base e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base e trabalho mais 3 pontos altos. E vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Fora essa carreira, vou trabalhar mais 2, totalizando 3. Ficando pronto, eu retorno com vocês. Finalizei aqui as minhas 3 carreiras de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha, formando blocos de 3 pontos altos. E aqui no final, subi uma correntinha depois do último bloco. Vou aqui no primeiro ponto, onde eu subi as 3 correntinhas, vou aqui na primeira acima. Vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto.
mais uma correntinha de separação, laçar o fio, pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Subo uma correntinha, laço o fio, pulo a alça de uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto alto de base e aqui faço um ponto alto acima. Subo uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto de base, vou aqui no terceiro, faço um ponto alto acima. Uma correntinha, laço o fio, pulo a alça de uma correntinha, vou no primeiro ponto aqui da carreira de base, faço um ponto alto. E nós vamos trabalhar desta forma por toda a carreira até chegar aqui no final, onde nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui acima. Fora essa carreira, eu vou trabalhar mais 3 e finalizando, eu retorno com vocês. Finalizei aqui as 4 carreiras de quadrados, já arrematei com um ponto baixíssimo. E agora, em seguida, nós vamos trabalhar 3 carreiras de blocos de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Depois de fazer as 3 carreiras, vou trabalhar 3 carreiras somente de pontos altos. Finalizando essas 3 carreiras, vou trabalhar mais 3 carreiras de blocos de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha, ok? Eu vou finalizar essas 9 carreiras e ficando pronto eu retorno com vocês. Finalizei as 9 carreiras, fiz 3 carreiras de blocos de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha, 3 carreiras de pontos altos e repeti aqui 3 carreiras de blocos de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Aqui no final, depois do último bloco, subi uma correntinha, agora vou aqui no início da carreira, no primeiro ponto, contar uma correntinha, 2 na terceira, vou introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou precisar trabalhar aqui na próxima alça, então eu vou correr com pontos baixíssimos, acima de cada ponto de base, até chegar aqui na alça. Feito isso, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 2, totalizando 3 pontos altos. Vou subir agora 2 correntinhas, laçar o fio e trabalhar no mesmo lugar mais 3 pontos altos, formando aqui um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui do outro lado, eu marquei a outra metade desta forma. Aí, eu coloquei o alfinete e eu vou trabalhar carreiras de pontos altos, começando aqui do primeiro ponto alto de base até chegar aqui no último ponto de base antes da alça, tá? Então, eu vou iniciar aqui agora. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto acima. No segundo também. Vou pro terceiro. Chegando aqui na alça de uma correntinha, faço um ponto alto. E vou repetir ponto sobre ponto. Quando chegar na próxima alça, vou trabalhar outro ponto alto. E vou trabalhando desta forma até chegar aonde eu marquei com o alfinete. Cheguei aqui do outro lado, aonde eu marquei com o alfinete aqui na alça de uma correntinha. Já tirei o alfinete. E agora, dentro desta alça, vou trabalhar o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, igual eu fiz no início. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Subo 2 correntinhas e mais 3 pontos altos na mesma alça. 1, 2, 3. E agora, vou seguir com pontos altos, um na direção de cada ponto de base. Onde tiver o bloquinho de 3 pontos altos, faço um ponto acima de cada ponto. E um ponto alto na alça também. Até chegar no final da carreira, onde nós vamos ter o outro leque. Vamos arrematar e vamos iniciar a segunda e depois, em seguida, a terceira carreira da mesma forma. Eu vou finalizar a minha carreira, ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui as 3 carreiras de pontos altos
lembrando que na parte que nós dividimos tanto de um lado como do outro, nas alças de 2 correntinhas, trabalhamos um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, nas 3 carreiras. E fomos trabalhando cada carreira com pontos acima de cada ponto alto de base, tá? Isso tanto do lado de cima como do lado de baixo. Agora, nós vamos trabalhar a parte aqui do meio, que vai separar uma perna dos shorts da outra, tá? Aqui eu já tenho o fio colocado na agulha, vou aqui na parte de cima, vou prender com um ponto baixo, vou subir agora 12 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou aqui na parte de baixo, vou prender aqui com um ponto baixo. Feito isso, vou novamente, faço outro ponto baixo aqui na mesma alça. E aqui vai ser a parte que vai dividir as 2 pernas dos shorts. Então, agora, para reforçar essa parte de baixo, porque tem muitas pessoas que começam a trabalhar a partir da correntinha, ou seja, do cordão de correntes. Eu acho que fica bem desconfortável isso aqui no meio, então eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos, contando uma correntinha a partir da agulha, na segunda vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguir com pontos baixos, um na direção de cada ponto de base, até chegar na outra ponta. Tá? Trabalhando sempre dessa forma, até chegar aqui do outro lado. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, chegando aqui do outro lado. Então, vou aqui na alça de 2 correntinhas, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou seguir com pontos altos acima de cada ponto de base, tá? Chegando aqui, no último ponto alto antes da alça, trabalho um ponto alto, faço um ponto alto aqui na alça de 2 correntinhas e finalizo até chegar aqui, trabalhando ponto sobre ponto, ou seja, um ponto alto na direção de cada ponto baixo da carreira de base, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo meus pontos altos até chegar no final. Finalizei a primeira carreira de pontos altos, aproveitei e já fiz a segunda, isso de um lado das pernas, e já trabalhei do outro lado as 2 carreiras também, ficando pronta essa parte. Agora, nós vamos trabalhar na parte de cima, onde vai ser passado o cordão. Aqui eu já tenho o fio na agulha, vou aqui em qualquer ponto, vou introduzir e prender com um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou fazer mais uma correntinha de separação, laçar o fio, pular um ponto de base, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Subo uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, outro ponto alto. E vou trabalhar desta forma por toda a carreira, até chegar aqui no início, onde eu vou arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e esconder. E volto para nós darmos continuidade. Finalizei a carreira de quadrados, já arrematei aqui no primeiro ponto, ou seja, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer outro ponto baixíssimo, para mim iniciar trabalhando a próxima carreira a partir da alça. Essa carreira é a carreira de acabamento, então eu vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar 3 pontos altos seguidos. 1, 2, 3. Vou pular o próximo quadrado, vou no terceiro, prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e no mesmo lugar, ou seja, no mesmo quadrado, na mesma alça, faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Pulo o próximo quadrado, vou no seguinte, prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, trabalho mais 3 pontos altos.
no mesmo lugar. Em seguida, pulo o próximo quadrado, vou no seguinte, prendo com um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma por toda a carreira até chegar aqui no início, aonde eu vou prender com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou cortar o fio e esconder no avesso. E volto para nós iniciarmos a parte de baixo, aonde vamos trabalhar os motivos que vão ser emendados nas pernas. Bom, pessoal, aqui finalizei todo o acabamento em volta aqui da carreira de quadrados. E depois de pronto, já arrematei, cortei o fio e escondi no avesso. Agora, nós temos aqui o cordão, que eu trabalhei com 120 correntinhas. E depois fui trabalhando em pontos baixos, acima de cada correntinha de base. Eu vou deixar aqui de lado, depois no final nós vamos introduzir aqui no nosso shorts. Agora, eu vou pegar o fio e vou trabalhar o motivo que vai emendado nas duas pernas. Então, aqui eu vou fazer o anel mágico, vou pegar a agulha, trazer o fio aqui na frente, vou segurar desta forma e vou arrematar aqui. Aqui vou subir uma correntinha, duas, três, para dar a altura de um ponto alto. Na sequência, vou subir mais duas de separação. Laço o fio, faço um ponto alto. Subo duas correntinhas novamente. Laço o fio, faço outro ponto alto. E vou trabalhar desta forma até dar 8 pontos altos intercalados com duas correntinhas. Aqui finalizei os 8 pontos altos intercalados com duas correntinhas. E aqui no último ponto alto, depois dele, subi duas correntinhas. E agora eu vou pegar o fio curto e vou unir aqui o meu anel, desta forma. Deixo o fio aqui embaixo. E agora, vou aqui nas 3 correntinhas do início, bem aqui na terceira correntinha acima, arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, vou aqui na alça de 2 correntinhas, faço 4 pontos altos. 2 pontos altos, 3, 4. Cheguei aqui na direção do ponto alto da carreira de base, faço um ponto alto acima. E repito os 4 pontos altos na alça de 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Cheguei na direção do ponto alto, trabalho um ponto alto acima. E vou trabalhar desta forma até chegar aqui no final da carreira, onde eu vou arrematar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que subimos no início. E não vamos esconder o fio, nós vamos deixar um bom pedaço para nós fazermos a união dos motivos abaixo da perna dos shorts. Aqui finalizei o nosso motivo, deixei um bom pedaço para poder estar emendando. Já iniciei o segundo motivo aqui, já coloquei o fio na agulha. E aqui nós temos os pontos altos intercalados com 2 correntinhas da primeira carreira. E no meio aqui da alça nós trabalhamos 4 pontos altos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no meio da correntinha que se formou acima do primeiro ponto alto dos 4. E vou aqui agora na direção do primeiro ponto alto aqui, onde foi trabalhado na alça. Vou introduzir a agulha aqui de cima para baixo, desta forma, e sair na outra correntinha, tá? Vou puxar, e depois vou aqui para a segunda correntinha, depois da primeira que introduzimos a agulha, passar por ela, sair na outra, e vou puxar até emendar aqui. Vou agora na próxima ali, introduzo de cima para baixo e saio na outra correntinha, desta forma. E vou puxar. Feito isso, nós vamos agora aqui
deste lado, introduzir a agulha de cima para baixo, sair na outra correntinha. E vamos prendendo os nossos motivos dessa forma. Então, aqui, eu já prendi um bom pedaço, então, eu vou no mesmo ponto, vou introduzir a agulha, sair lá atrás. E aqui, eu vou fazer um arremate, tá? E vou esconder o fio. Vou passar aqui entre os pontos, até chegar aqui onde nós trabalhamos os pontos altos, e vou introduzir a agulha. De fora a fora, vou puxar e vou voltar aqui pulando um ponto. E depois é só cortar o fio, tá? E a emenda vai ficar desta forma, como vocês podem ver, tá? Eu vou emendar mais 8 motivos desses e já vou fechar formando um círculo para poder estar prendendo na perna dos shorts, ok? Bom, pessoal, aqui já finalizei a emenda de uma das pernas dos shorts, como vocês podem ver. Emendei todos os motivos e já emendei os motivos na parte dos shorts. Aqui eu já deixei marcado do outro lado. Vocês vão dobrar metade de um motivo desta forma e vão prender aqui na parte dos shorts também dobrado, onde tem a parte do cavalo aqui dos shorts, tá? E aqui do outro lado, vão dobrar metade também e marcar desta forma. Deixa eu puxar aqui que soltou. Então, e agora nós vamos emendar a parte dos motivos nos shorts. Aqui eu já coloquei o fio na agulha. E aqui eu vou começar por este daqui, só para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui, por debaixo aqui, da correntinha do ponto alto. Vou deixar um pedaço, mais ou menos, deste tamanho, sem puxar. Vou lá na parte dos shorts, introduzo a agulha numa corrente dos pontos e saio na outra corrente. Da mesma forma que fizemos a emenda dos motivos, tá? E vamos fazer em zigue-zague a emenda. Então, aqui eu vou novamente, pela segunda vez, emendo de uma corrente a outra. Vou lá pela terceira vez, emendo novamente de uma corrente a outra, desta forma. E vou puxando o fio, tá? E vou agora, por último, pela quarta vez, pego de uma corrente a outra e passo o fio. Desta forma. Tá? Por 4 vezes eu vou emendar, depois eu vou passar o fio lá para baixo, do outro lado, e vou fazer da mesma forma que fizemos na emenda dos motivos, tá? Nós vamos aqui arrematar e vamos esconder o fio no avesso. Desta forma. Aí, vocês vêm aqui por detrás, tragam o fio até aqui, onde nós fizemos os pontos altos na alça de 2 correntinhas, introduz a agulha aqui, passe de outro lado e retorne ao contrário, pulando um ponto. Depois é só cortar, tá? E vai ficando preso os nossos motivos com os shorts desta forma, ok? Eu vou finalizar toda a costura, ficando pronto, eu volto para ensinar a vocês a passar o cordão aqui por dentro da parte da cintura. Bom, pessoal, aqui finalizei toda a emenda dos motivos em ambas as pernas, tanto de um lado como do outro, como vocês podem ver, ficou desta forma, tá? Agora, nós vamos iniciar a introdução do cordão aqui na parte da cintura. Já coloquei o cordão aqui numa agulha de tapeçaria bem grande. E vou dividir mais ou menos aqui a metade e vou iniciar introduzindo aqui a agulha de cima para baixo, passando do outro lado. Desta forma, deixo um pedaço aqui. E vou introduzindo nos quadrados
intercalando desta forma. E conforme for passando o cordão, eu vou acertando, para não ficar torcido e ficar certinho na cintura, tá? Eu vou terminar de introduzir o cordão em toda a cintura e ficando pronto, eu retorno com vocês. Aqui acabei de introduzir o cordão, ficando desta forma, e ficou pronto o nosso shorts em crochê, tá? Eu espero que vocês gostaram desta aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.